Meus irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que nos dá de estarmos na sua casa mais uma vez e ver com os nossos olhos o que Deus tem feito através dos seus servos. E quando vemos uma multidão desta de adolescentes, sabemos que se Jesus demorar mais um tempo, aí está a próxima geração de obreiros e obreiras da casa do Senhor, não é verdade? 1 Samuel, capítulo de número 3, por favor. Convido a todos para abrirem suas Bíblias. No livro do profeta Samuel, capítulo de número 3. Leremos alguns versículos no texto para que Deus nos oriente e abra o nosso entendimento aqui. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-se. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli. E disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando. Podeis sentar, meus irmãos? Que Deus abra o nosso entendimento e nos gloriemos na palavra do Senhor. Para discorrer sobre este texto lido, eu gostaria de pedir aos irmãos, para não confundi-los, utilizar os próprios tópicos que eu achei que existe aqui no capítulo 3, versículo 1. A oração completa desse versículo
divide-se em 3 frases. A primeira, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A segunda, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. E a terceira, não havia visão manifesta. Mas para discorrermos aqui, eu vou fazer uma inversão da posição das frases, porque não vai haver prejuízo no entendimento. Há coisas na Bíblia que não dá para você afastar do lugar, nem uma vírgula sequer. Mas nesse caso, a ordem é como diz na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Se eu colocar qualquer frase dessa em primeiro lugar, não vai tirar o valor da segunda nem da terceira. Então, para discorrer, para facilitar, porque a Bíblia é assim, ela primeiro diz o que aconteceu e depois diz como aconteceu. Então, eu vou colocar na ordem da seguinte forma, ao invés de falar sobre a primeira frase, o jovem Samuel servia ao Senhor, eu quero discorrer primeiro sobre a última, não havia visão manifesta. Essa não havia visão manifesta é que, se você olhar para o texto e o contexto dessa passagem, é como se tivesse faltando alguma palavra dentro dessa frase. Não havia visão manifesta, em que sentido? Então, o texto em apreço nos leva a uma época de mais de 1000 anos antes de Cristo. Imagina, nós estamos aqui em plena modernidade e vamos voltar no tempo para a antiguidade, num tempo remoto de mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas as palavras de Deus não envelheceram. Essa é a grande maravilha que é a palavra de Deus. Portanto, vamos avaliar que dentro desse texto é necessário que compreendamos que a palavra visão aqui, não há visão manifesta, não está no sentido restrito da questão visão profética como em outros lugares. Até porque, se os irmãos compreendem ou conhecem, vão perceber que naqueles dias de Eli, Deus não havia falado de maneira alguma. Se formos para as cartas da Bíblia, e pela carta aos Hebreus, no capítulo 2, diz que Deus já falou de diversas maneiras. Mas teve época que Deus não falou nada. 2 vezes, pelo menos, a gente sabe que Deus passou um tempo sem falar. E nessa passagem aqui, aparece a expressão, como já citei, não havia visão manifesta. Quer dizer, naquela fase, naquele período de 300 e tantos anos, Deus não havia falado como falou com Moisés face a face e como falou com Josué também. Foram 300 anos o período dos juízes, lá começando com Otoniel e terminando com Sansão. Sabemos que foi um período de 300 anos, 3 séculos. Mas depois ainda teve quem julgasse, que o próprio Samuel depois se torna juiz também. O sacerdote era também incumbido de julgar o povo. Então Eli também foi juiz. O texto bíblico diz que ele foi juiz. Então,
O que é que me dá aqui alguma coisa, algum pensamento que eu possa levar para começar a discorrer sobre isso? Primeiro, que estamos falando de uma época que Deus não estava falando. De forma alguma aparece no texto Deus falando. Deus falou com Eli pouco tempo antes de falar com Samuel, através de um profeta que não cita-se nem o nome. Diz que foi um profeta falar com Eli para que avisá-lo que ia acontecer algumas coisas na sua vida e na sua família por incompetência e relaxamento dele para com a obra do Senhor. Porque Eli foi o tipo daquele crente que, quando envelhece, ao invés de ficar mais crente, fica menos crente. Eli era aquele obreiro que, ao ficar velho, perdeu os dons espirituais. Ele não era um sacerdote velho. Ele era um velho sacerdote no sentido de que ele tinha uma atitude sacerdotal, mas no seu procedimento ele era um sacerdote velho e ultrapassado. Não teve o cuidado de ensinar os seus filhos, quando adolescente e jovem, mesmo sabendo que eles seriam os seus sucessores. Porque Ofni e Finéias, os seus 2 filhos, foram sacerdotes, mas somente no que diz respeito ao nome, porque foi a vergonha do seu pai e do templo naqueles dias. Então observe, os irmãos, que estamos falando de uma época em que Deus não havia manifestado, de alguma forma falado, porque lá na época dos juízes você vê que Deus, a gente percebe a presença de Deus nas vitórias dos juízes, mas Deus falando, não. Deus mandou um emissário falar com o homem que estava lá no lagar. Como era o nome dele? Gideão. Deus falou com ele, mas falou através de quem? Do anjo. É diferente Deus falar através de um anjo, Deus falar através de um profeta e Deus falar pessoalmente. Não fique preocupado não, porque hoje Deus, se quiser falar, Ele fala com você pessoalmente. E você vai ficar vivo. Mas 300 e tantos anos sem Deus falar pessoalmente com ninguém. Vimos que não é a mesma coisa dessa visão aqui. Se a gente não souber entender essa frase, não havia visão manifesta, é meio que assim, Deus não havia manifestado-se de forma nenhuma. Através da fala, do falar, não. Lá, durante os 300 anos dos juízes, Deus ouviu a oração de Sansão. Ouviu ou não ouviu? Sansão era nazireu, nasceu, foi o último juiz, oficialmente falando. Nasceu, já Deus falou para os pais dele que o menino ia nascer, pusesse o nome e não raspasse a cabeça dele. Esse era o segredo do nazireu, está lá no livro de Números. Todo nazireu não poderia passar navalha na sua cabeça. E o menino nasceu, e puseram o nome do menino, e o menino foi crescendo, e eles foram ensinando ao menino que ele era nazireu, que ele ia crescer para o serviço, para uma obra do Deus de Israel. E enquanto esse menino era adolescente, enquanto os pais tinham controle sobre ele, Sansão não se desviou.
Essa palavra nos dá a certeza de que nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos, embora depois que eles se tornam grandes, é besteira a gente pensar que pode controlá-los. Um dia ele vai se tornar homem e mulheres, e aí a mente deles, a responsabilidade deles é diferente. Mas a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque até envelhecer ele não esquecerá. Não diz que ele vai permanecer, ele não vai esquecer que foi ensinado aquilo. Já vi alguns chorando, presos na cadeia, chorando, dizendo: bem que meu pai, bem que minha mãe me avisava. De maneira que, nesse período, a gente precisa entender que quando essa frase diz não havia visão manifesta, é que Deus não havia de nenhum meio falado com o povo nesse período. É diferente a visão aqui da visão profética, como vocês podem ver lá em 1 Reis, capítulo 22, o versículo de número 17, mesmo vocês podem conferir isso que eu estou dizendo, que o profeta Micaías, ele teve uma visão no momento. 1 Reis, capítulo 22, versículo 17. Quem achar primeiro pode ler para ganharmos tempo. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas, e não tem pastor. E disse o Senhor: este não tem Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Quem diz amém? Aí, nesse texto, a visão profética foi instantânea. O homem era profeta. E como era que Deus se revelava para os profetas? Deus falava com Moisés face a face. Com os outros, ele disse que não. Era através de visões. Os profetas não tinham visões, apareciam na frente dele uma tela como se fosse aquela TV. Eles viam como se fosse numa tela. A visão, eles viam, tinha aquela visão, e todo profeta era observador. Um dos critérios para ser profeta, além de ser chamado e escolhido, era ser observador. Lembra do capítulo 1, versículo 5 de Jeremias? Se eu não estou enganado agora, vou lá olhar. Quem quiser pode olhar também. Depois a gente volta. Não desmarque onde nós estávamos, não. Deus diz: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso é Deus confirmando o chamado do homem. O chamado é quem faz a diferença. O pastor Roberto, outro dia, nós conversando, ele disse isso. A chamada do obreiro é que torna ele diferente. Deus não chama as pessoas do mesmo jeito, mas o homem é igual a todo homem. O que diferenciava Elias de outro profeta, de outro, era somente a chamada dele. Porque homem, ele era igual a todos os homens. Tiago disse que ele era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Se não fosse a chamada, Elias era qualquer um. Igual a qualquer um outro, mas tinha uma chamada específica. E aí a coisa muda, porque não é mais a capacidade humana que vai distinguir isso. Então, Deus confirma que o chama para ser profeta, e logo a gente vê o teste que Deus faz. Logo, o Senhor diz que mostra a ele, velo, aqui no versículo de número 11,
Versículo 11. E veio a minha palavra do Senhor. Na hora que Deus queria falar com o profeta, ele tinha essa visão. Aparecia na sua frente. E aí Deus, sabendo o que ele estava vendo, perguntou: o que vês, Jeremias? Testando o homem. Ele disse: eu vejo uma vara. Não foi dizer assim, eu vejo uma vara. Uma vara podia ser de qualquer coisa, mas ele especificou até o tipo, né, da árvore. Uma vara de amendoeira. O que foi que Deus disse? Hein? Ah, você está bem para ser profeta. Você não viu um pacote de dinheiro não, Jeremias? Você não viu uma espada não, Jeremias? Uma pedra no teu caminho? Vi não. O que foi que o Senhor viu? Eu vi, Senhor. Foi uma vara de amendoeira. De todos os profetas que nós conhecemos na Bíblia, teve um que desobedeceu a Deus conscientemente. Porque ele era daquelas pessoas que tinha ressentimentos. E a pessoa que tem ressentimento é triste. Porque toda vez que ele tem o ressentimento, é como se a casca da feridinha saísse. O ressentimento faz o sentimento antigo voltar. Entendeu? Então, eu estou falando do profeta Jonas. Ele era profeta. Deus chamou ele e deu o cargo, a função de profeta, ministério de profeta. E aí ele desobedeceu, teve aquele transtorno todinho, porque quis fazer diferente. Mas você veja que Deus testou o profeta através de visão. Voltando ao capítulo 22, Deus perguntou a Jeremias o que ele estava vendo. Aqui, é claro que Deus não perguntou. Deus mostrou a Micaías, e Micaías disse: eu vejo o povo de Israel disperso pelos montes como ovelha que não tem pastor. Ele viu isso no cenário espiritual de sua visão. Mas, voltando ao tema, nos dias de Samuel, meus irmãos, nada disso havia acontecido. Nada, nada e nada e nada. Foram muitos anos e Deus não falava através de profeta, nem nada. O sacerdote Eli, parece-me que, pelo que a gente lê sobre os comentários dos eruditos, ele era um homem simpático, era um homem que tinha graça de Deus, porque a função exigia uma série de requisitos, mas com o tempo é como se ele foi perdendo esses dons. Haja vista o tratamento que ele deu a Ana. Quando ele enxergou Ana, Ana estava orando aonde? Em casa, na rua ou no templo? No templo. Só Deus e ela sabiam da angústia que ela estava passando. Porque há momentos na vida que não dá nem para dizer a ninguém o que a gente está passando. Só quem sabe esquadrinhar é Deus, não é assim? A gente sabe que não adianta dizer, porque ninguém vai ver como a gente está vendo, vai enxergar do nosso jeito. Ana tinha uma concorrente que não dava folga a ela em nada. E ela sabia que não poder gerar um filho naqueles dias era vergonhoso, era triste, prejudicial à sua vida espiritual e física. Mas ela sabia também que havia um Deus no céu que responde a oração de crente fiel. Ana é uma mulher do Velho Testamento que fez a diferença
a diferença na época dela e até hoje é falada pelo exemplo que foi. Ela persistiu em oração, mesmo sendo mal interpretada. Foi para o templo. O lugar bom de orar é no templo. Ora, se na casa de Deus eu não puder derramar as minhas lágrimas e chorar, onde é que eu vou fazer isso? E ela foi. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 9 em diante. E ela foi, naquela sua amargura, como ela mesmo diz, ela, pois, com amargura, diz o versículo 10, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto. Ela não fez somente oração, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, porque ou o Senhor me dá ou eu morro. Porque tem gente que é assim, não é? Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê, e me dê, me dê, e me dê, porque se o Senhor não me der, eu morro. Mas ela pediu veemente, as orações dela foi com amargura, chorando, só ela sabia o quanto sofria. Mas aqui no versículo 11, você está com a Bíblia aberta? Samuel 1 e 11. Ela fez um voto a Deus. Você não quer a bênção? Às vezes está faltando só fazer o voto. Aí ela fez o voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida. Aliás, da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Deus não pediu isso a Ana, não. Pediu, irmãos? Quem estava pedindo o filho era ela. Mas ela pediu e fez um voto. Me dê um varão, um menino, uma criança, um homem, que eu vou devolver para o Senhor. Eu vou dar ele para o Senhor. Vou fazer um voto de nunca ser passado navalha na sua cabeça. Que significava que o menino seria nazireu, seria dedicado, devotado a Deus. Deus ouviu a oração dela e lhe deu o filho. Enquanto esse menino não podia se apartar da mãe, ela ficou com o menino. O marido continuou indo todo ano até Jerusalém, porque eles moravam em Ramá, onde Samuel nasceu, e Ramá ficava a 10 quilômetros de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Então, ele ia todo ano, como todo um judeu, ele era da tribo levita. Então, ele ia oferecer, sacrificar, mas durante aquele período que o menino ainda estava muito tenro, a primeira infância, e amamentando, ela não desceu com o marido, ela ficou com o menino. Até que o menino ficou, como a gente diz na linguagem de hoje, taludinho, né? E não precisava mais do leite materno. E agora, desmamado, ela disse: agora, marido, agora eu vou cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. Você não vai poder dizer nada, porque você é testemunha que ela não podia ter filho. Eu fiz um voto, Deus me ouviu e deu um filho. O filho agora é meu e teu, mas eu vou ter que dar de volta para o Senhor. Olha, irmãos, o que eu estou querendo que você entenda é que muitas vezes nós estamos gemendo, sofrendo, chorando e não sabemos que Deus já tem um plano na nossa vida lá na frente. Se Deus tiver, tudo tem o tempo de Deus. Se Deus tivesse aberto a madre de Ana, logo assim que ela casou com Elcana, ela tinha gerado um bocado de filho. Podia ser que no tempo de Deus
não tivesse ela necessidade nenhuma de dizer que teria um filho para Deus. Deus então sustentou a madre dela, ela invocou a Deus, buscou incessantemente a Deus, fez um voto, Deus cumpriu e ela deu o menino para Deus. Levou a criança e a entregou no templo ao sacerdote Eli. Por esse menino, orava eu. Naquele dia que o senhor achou que eu estava embriagada, que me passou um carão, naquele dia eu não estava embriagada não. Eu não lhe disse que eu não estava embriagada? Eu não estava não. Aí, ó, eu estava era fazendo uma oração e fiz um voto naquele dia a Deus. Deus ouviu e eu agora estou cumprindo o meu voto. Está aí o menino. Aleluia! Agora é com o Senhor e Deus. E eu vou vir visitá-lo. Mas ele é para oferecer a Deus o sacrifício e servir a Deus enquanto viver. Olha, irmãos, que privilégio foi esse momento saber que, mesmo numa época que Deus não estava falando por profecia, nem estava falando através do Elford, nem estava falando através do pessoal, com ninguém. Foi uma época de silêncio, mas Deus estava presente em todas as orações do seu povo. Olhando mais um pouco para dentro do conhecimento bíblico, vamos ver que no capítulo 2, antes de Deus falar pessoalmente com Samuel, Deus usou alguém, como eu já disse, que nem o nome dele aparece, está no capítulo 2. E no versículo 27, um homem de Deus enviado a Eli. E chegou lá e profetizou para o sacerdote, dizendo: não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, quer dizer, falando do passado. Se não me escapa a memória, Eli era da família do sacerdote Itamar. Então, Deus usa o profeta que mandou lá, que não aparece o seu nome, e fala através daquele homem, mas nunca falou com Eli pessoalmente. Nunca falou com ele pessoalmente. Eli tinha suas virtudes, como todo mundo tem, principalmente diante da responsabilidade que ele tinha, mas teve graves erros na sua vida. O primeiro erro foi ele colocar os filhos acima de Deus. Eu conheço um casal lá em João Pessoa que tinham 2 filhos, parece que eu já disse até aqui uma vez, e a mãe, quando geraram, né? A mãe não gera, quem gera é o pai. A mãe concebe. Quando ela concebeu o segundo filho, ela pegou um amor a essa criança muito grande, muito intenso. E o amor era tão grande que o outro parecia até que não era filho dela. Dava para ver facilmente se ele estivesse num lugar assim. Era como se ela idolatrasse aquele filho. Sabe o que Deus fez? Levou o menino. Porque o Deus que nós servimos não aceita ninguém na frente dele. Ninguém. Deus não aceita. Ele é primeiro lugar. Ou se dá o primeiro lugar para ele, ou ele não aceita, porque ele não é homem. Ele é o único Deus. O único, o resto não são deuses, coisa nenhuma. Então, meus amados irmãos, os filhos de Eli, que eram sacerdotes nomeados por ele, e era da descendência dele, então, os levitas
eram os que podiam assumir o sacerdócio. Mas eles não tinham nada, irmão, nada de pio. Eles eram ímpios no 1º, 3º e 4º grau. Vocês sabem que pio é o antônimo de ímpio, né? Que na nossa Bíblia aparece como justo. Por quê? Porque a palavra justo é sinônimo de pio. Mas se fôssemos para a questão da equalização das palavras, ao invés de justo, quase toda a nossa Bíblia aparecer pio, pio, pio. Porque o contrário de ímpio é pio, que é sinônimo de justo e tal e tal. Então, eles eram ímpios. Eles eram ímpios. Lembra do Salmo 1? O que é que diz o Salmo 1? Vamos melhorar a nossa cabeça, a nossa mente agora. Bem-aventurado o varão, o homem, né, que não anda segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Nem se assenta da roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho. Ah, só tem isso? Tem mais. Isso. Na lei do Senhor e na sua lei medita. Isso, vamos exercitar a mente. Na sua lei medita de dia e noite. Pois será como uma árvore, junto de quê? E dá o quê? Na estação. Pronto. Até aí está falando do pio, que não tem que entrar no conselho do ímpio. Mas daí para frente diz assim: mas não são assim os ímpios. Os ímpios são como a moinha que o vento espalha, quer dizer, a poeira que o vento espalha. Pelo que eles não permanecerão na casa, na congregação dos justos. Estava lá os 2 filhos, Ofni e Finéias, fazendo coisas terríveis, que faz vergonha até a gente ler, mas está no texto. O pai, coitado, tentava convencê-los, mas se na época da adolescente ele não respeitou o pai, depois de adulto não respeita mais. Virou ímpio. Viraram ímpios. Vê o que diz aqui no versículo 22. Vai aí, vai até o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho. Está aí? Está de acordo? E ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazei tais coisas? Isso era ele dizendo aos filhos. Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios, quer dizer, o que vocês fazem de mal. Não, filhos meus filhos, porque não é boa fama que ouço, fazei transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes, que ele era um deles, né, o julgarão. Mas pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Vamos dizer assim: vocês estão fritos. Botei vocês no mundo, pensando que vocês fossem servir ao Senhor, mas vocês estão pior do que aqueles que não conhecem. E quantos filhos de Samuel, os 2 filhos que eram sacerdotes, faziam todas estas coisas de ímpio? Samuel estava lá, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e sendo agradável a Deus e aos homens. Aleluia. Deus então disse: tu honras mais aos teus filhos do que a mim, Eli.
foi censurado por Deus, porque ele botou os filhos acima de Deus. Estou falando para os pais. Vivemos numa época muito difícil. Muito difícil. Até no país tem lei agora que não pode dar uma palmada. Mas não precisa bater não, porque se fosse para bater, se bater resolvesse a situação das pessoas, o burro que apanha muito já era inteligente. Pai e mãe têm que ser rigorosamente honestos com os filhos, amigos dos filhos, mas determina o que eles podem e não podem fazer. Ainda diz mais assim, ó: enquanto vocês estiverem sob a minha tutela, quem manda aqui somos nós. É assim ou não é, irmãos? E o jovem que escute, se quiserem ser felizes, como diz Efésios, vamos lá para Efésios, capítulo 6, se não me escapa a memória agora, lembrei. Vamos lá. 6:1. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Amém? Um filho que quer ser abençoado, honra pai e mãe. Mas os pais precisam ter esse rigor, essa voz de comando. Não, eu ainda respondo por vocês. Ainda. Mas Eli perdeu esse controle e foi censurado por Deus como aquela pessoa que colocava os filhos acima de Deus. Foi um homem fraco, desajustado, a ponto de, nessa fase da velhice, já os filhos era quem fazia todo tipo de coisa e ele não tinha mais força nem para decidir nada. Diferentemente, irmãos, do que aconteceu com o jovem Samuel. Então, essa primeira frase, não havia visão manifesta, eu volto só para fechar. Não havia ainda, durante aquele tempo, Deus falado de alguma forma para ninguém, e principalmente pessoalmente. Ainda não havia. Segunda frase, nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra era de grande valia, que a outra vocês já sabem, Deus falou com Samuel. A palavra era de grande valia. Aqui também precisa entender. Não era que a palavra de Deus naquela época tivesse mais valor do que nas outras épocas. Porque quando alguém lê sem ter o conhecimento teológico, imagina que aqui está dizendo, pelo menos lá Deus não estava falando, né, com ninguém, nem através de profeta, mas a palavra era de grande valia. Não é isso que está dizendo aqui. Não é isso. Sabe o que é que está dizendo? Havia grande necessidade de que Deus falasse alguma coisa. Porque sem a profecia o povo se corrompe, diz a Bíblia. Deus usava os profetas para ficar lembrando do seu compromisso, do povo, o compromisso de Deus com o povo, de povo com Deus. Então aqui, quando nós lemos que a palavra era de grande valia, não é para a gente imaginar que naqueles dias a palavra de Deus tinha muito valor. Não, isso aí ela sempre teve. O problema era que não estava sendo falada e havia grande necessidade, né, de Deus falar. Qualquer palavra que Deus falasse ia ter muito mais peso naquela época. É isso que está querendo dizer. Dessa maneira, o texto em apreço expressa
ou denota que era grande a necessidade de ouvir-se uma palavra da parte de Deus. Porque Eli, pelo jeito, não falava nada. Ele era daquele tipo de sacerdote que só fazia achar o defeito do povo que ia lá no templo. É comum nós sentirmos falta daquilo que não temos. Aqui tem culto de doutrina por todo canto, ó. Você se vira para onde tem uma igreja, Assembleia de Deus, e lá tem doutrina. A gente que está numa área fica sem saber o que fazer para atender. Se for falar em doutrina, não dá. A semana não dá. É doutrina por tudo que é lugar. E muitas vezes o povo não vai. O povo não se apega. Mas em 1970, na década de 70, eu era adolescente, em 73, e eu me lembro que vieram uns irmãos da China, vieram a trabalho aqui, fazer alguma coisa no Brasil, e tiveram lá na igreja onde eu congregava. E eles testemunharam que lá não tinha os cultos regulares como aqui. Nem Bíblia eles tinham. Só havia uma Bíblia lá. E aí o que é que eles faziam? O pastor falava no culto lá no domingo com a Bíblia e era sorteado para ver quem ia levar a Bíblia para passar a semana em casa. Veja a dificuldade. Eu estou falando da década de 70. Da década de 70. Eles não tinham a palavra de Deus escrita para lerem lá na China na década de 70. Hoje, nós temos na estante várias Bíblias, uma mais bonita do que a outra. Tem umas que não fala não, você tem que abrir para ler. Mas já tem até umas que você toca no celular e ela fala. E nem assim, muitas vezes, guardamos a palavra. Mas como lá não tinha, havia uma grande necessidade das pessoas ouvirem Deus falar. Bom, explicando agora essa segunda frase, a terceira, eu encerro dizendo para vocês o seguinte: Samuel foi um rapaz privilegiado, porque sua mãe, antes que ele nascesse, ofereceu ele a Deus. Quando ele nasceu, sua mãe deve ter, durante aquele período que passou com ele, dito para ele, ensinado a ele: meu filho, olha, ninguém ama tanto você como eu. Mas eu fiz um voto a Deus. Sua mãe não podia dar à luz a um filho, e eu falei com Deus, Deus me deu você, e eu disse que você seria de Deus. Você vai ser uma bênção. Provavelmente tudo isso ela disse, mas nem ela mesma imaginava o que Deus já tinha feito e trabalhado para isso acontecer. Acontece agora, Eli já tinha recebido uma palavra da parte de Deus através de um profeta, que os seus dias estavam terminados, que a sua descendência seria exterminada. E enquanto estava ali deitado, chega Samuel: eis-me aqui, me chamaste. Não, meu filho, eu não chamei, faça deitar. Deus nunca tinha falado com Samuel, não havia esse costume lá no templo de ouvir Deus falar. Lá nos dias de Moisés, em Êxodo, no capítulo 33, tem um versículo que mostra que Josué ficava de lado na tenda, olhando Deus falar com Moisés. E Deus falava com Moisés como quem fala com o seu amigo. E Josué ficava de lá olhando, desejando que isso acontecesse com ele também. Pode ir lá no capítulo 33 de Êxodo. Mas Deus não falou naquela ocasião. Mas no capítulo 1, logo no versículo 1 do livro de Josué, Deus fala com Josué também, não é? Fala pessoalmente com Josué. Então, depois de Josué, só muitos anos depois veio falar com Samuel.
depois de falar 3 vezes, e o moço não tinha noção, porque a voz chamava o seu nome e ele era discípulo do velho Eli. Ele corria para Eli. Se Eli fosse um homem daqueles que tivesse costume de falar com Deus, tinha dito logo: meu filho, eu não chamei não, foi Deus. Mas o homem estava naquela fase, ele não tinha experiências de falar com Deus. Não tinha. Pode ler a história de Eli para lá e para cá, vários comentários. Ele não tinha, infelizmente, ele tinha outras habilidades, foi juiz, mas essa intimidade, quem teve depois foi Samuel. Agora, na 3ª vez que ele foi, aí ele pensou assim, disse: mas 3 vezes? Meu filho, olha, volta e se deite. Se novamente você ouvir essa voz, não sou eu não, viu? É o Senhor. Aí você vai dizer assim: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. O que é que a gente está dizendo para os nossos jovens? O culto doméstico já não existe mais. Em muitas casas ninguém sabe nem o que é o culto doméstico. Até a bênção, benção pai, benção mãe, também está desaparecendo. Eu estou mentindo? Em muitos lugares é opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau e pronto. O modernismo vem tirando os valores e vamos perdendo o controle da situação. Mas, irmãos, eu vou encerrar dizendo a você que Samuel não teria sido tão abençoado se não tivesse uma mãe velando por ele. Ela ia constantemente, de ano em ano ia lá, levava uma túnica nova para ele, manteve o contato de mãe e tudo o que podia ser, mas não tirou ele de lá da presença de Deus. Então, não coloquemos os nossos filhos acima do Senhor. Isso vale para os que estão com os filhos pequenos. Tem gente que pede um filho, aí Deus dá. Quando dá, ele não pode vir para a igreja. Diz que não pode mais vir para a igreja. Pode. Quando você quer, você pode. Criança não vai atrapalhar o culto, vai? Até porque a igreja tem um lugar para colocar a criança. É tudo coisa que a gente está arranjando, até como se fossem os filhos um empecilho para que eu sirva ao Senhor. Olha, é melhor vir para cá, para a igreja, com os filhos pequenos, do jeito que for, do que ficar em casa assistindo a novela. É melhor estar na casa de Deus, como diz o Salmo 84, um dia na casa de Deus, do que em qualquer outro lugar, 1000 dias.